Começar logo com a nossa manchete, né, do UOL, manchete principal. Militares abriram empresas para espionar e matar autoridades. É isso mesmo que a gente está ouvindo, é gravíssima essa situação. Mais uma reportagem de Aguirre Talento falando justamente sobre essa vergonha no nosso país, né? Ao deflagrar a 7ª fase de uma operação que investiga a corrupção em várias instâncias do judiciário, essa descoberta da polícia. A polícia apontou indícios de que militares abriram uma empresa e o objetivo dessa empresa era espionar e, inclusive, matar autoridades. Bom, a Aguirre Talento está conosco agora para falar sobre esse assunto, para trazer mais informações sobre essa operação e essa descoberta. Foi no meio da operação que veio a descoberta, Aguirre, justamente dessa empresa para espionar e matar autoridades. É isso mesmo? Bom dia para você, seja bem-vindo. Eu acho que o Aguirre não está me Bom dia, ouvindo. Ah, está me Fabíola. ouvindo. Bom dia, Josias. Eu estou ouvindo, mas está travando um pouquinho, então Tá, se tiver alguma mas falha, vocês me avisam aqui pelo pode ir que a chat. gente está te ouvindo, está te ouvindo. Então, a Polícia Federal trouxe hoje informações muito graves que desvendam a suspeita de assassinato do advogado Roberto Zampieri, que desnudou um esquema de corrupção em diversos tribunais, incluindo envolvendo assessores do Superior Tribunal de Justiça, mas que também tinha como possíveis vítimas até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal analisou documentos apreendidos anteriormente com o coronel da reserva do Exército, deixa eu pegar o nome dele aqui, Etevaldo Cassadini de Vargas, que tinha sido preso em janeiro do ano passado por suspeita de ser um dos autores, um dos envolvidos no homicídio de Roberto Zampieri. O caso subiu para a competência do Supremo Tribunal Federal, estava sob investigação da Polícia Federal, e a Polícia Federal encontrou diversos documentos, trocas de mensagens, diversos indícios que o coronel Cassadini montou uma empresa que tinha como um dos seus objetivos, uma das suas funções, espionar autoridades públicas, espionar parlamentares, ministros do judiciário e até mesmo colocavam preço por possíveis assassinatos dessas autoridades. Nossa. A Polícia Federal ainda está analisando os detalhes para ver quais preços se referem a quais serviços. Essa tabela que a gente está exibindo para os investigadores seria por serviços de espionagem, essa é a suspeita inicial, porque foi considerado muito barato o valor de 250 mil para um ministro de tribunal superior. Mas, além disso, há diálogos, há diversos indícios que colocavam como um dos objetivos do grupo serviços de assassinato dessas autoridades. Então, agora a gente vincula o esquema de corrupção no judiciário, o esquema de corrupção envolvendo assessores do STJ, com uma empresa montada para espionar e matar autoridades públicas. O caso dessa operação chamada Cisamnes está crescendo muito e a cada fase nova a gente tem novas revelações graves sobre todos esses personagens envolvidos. O Aguirre, cometeram algum crime nesse sentido ou é só ameaça? Nessa apuração, alguma autoridade chegou a ser morta por essa empresa? Olha, Fabíola, o crime que foi consumado pelo grupo, de acordo com a investigação, até o momento identificado, foi o assassinato do advogado Roberto Zampieri, lá em Cuiabá, no final de 2023. E esse crime foi motivado, de acordo com a investigação, por uma disputa de terras em um processo judicial que valia mais de 100 milhões de reais. Por isso, foi preso o fazendeiro Aníbal Laureano, nessa operação deflagrada hoje, e além da prisão do fazendeiro, foram cumpridos mandados de prisão
contra os integrantes dessa empresa, contra pessoas vinculadas a essa empresa que foi montada para oferecer esses serviços de pistolagem. Então, tanto o assassinato de Zampieri como outros possíveis assassinatos podem ter sido consumados, mas em termos de autoridades públicas, que a gente saiba, até agora não foi identificado nenhuma consumação do crime. Quantas pessoas presas até agora? São 5 pessoas presas, né? São todos policiais militares? Quantos militares envolvidos, Aguirre, até agora e com comprovação já disso? 5 pessoas presas. O alvo principal, digamos assim, é o fazendeiro Aníbal Manuel Laurindo, que é suspeito de ser o mandante desse assassinato. E os outros presos são militares, um militar reformado do Exército, que é o Etevaldo Cassadini, já estava preso por ordem da Justiça de Mato Grosso e agora se tornou alvo de um novo mandado de prisão expedido pelo STF. Os demais presos têm vinculação com essa empresa de segurança que foi montada para realizar esses serviços ilícitos e, de acordo com a Polícia Federal, envolvia militares do Exército, tanto da ativa como da reserva. Bom, eu nem sei o que comentar a respeito de um caso como esse. Vou jogar para os nossos colunistas aqui, Josias. Essa notícia que o Aguirre estampa na nossa manchete principal: militares criam uma empresa com o objetivo de espionar e matar autoridades no nosso Brasil. É muito grave, né? Essa empresa, ela tem cara de milícia. Essa investigação que expõe o comércio de sentenças judiciais, ela está crivada de pontos de exclamação. Impressionante. Uma exclamação puxa a outra numa sucessão inquietante. A coisa começou com o inconcebível assassinato de um advogado, esse Roberto Zampieri, graças à mão amiga de alguém que deixou um aparelho celular ao lado do cadáver. O caso evoluiu para um inaceitável balcão de sentenças do Judiciário de Mato Grosso e foi bater no impensável varejo de decisões judiciais administrado por assessores de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Chegamos a um Tribunal Superior de Brasília, onde a Polícia Federal identifica indícios de comércio de sentenças. A Polícia Federal retorna agora às origens, numa operação que mira os executores daquele advogado que foi morto lá no início do caso, o Zampieri, e chegou-se a essa organização criminosa com cara de milícia, faz tudo, com tabela de preços para espionar, matar magistrados e políticos, um nome esquisito, meio ideologizado, Comando C4, caça comunistas corruptos e criminosos. Então, é realmente uma coisa muito esquisita, comandada ali por um coronel da Reserva do Exército, com a participação de militares da ativa, inclusive, das Forças Armadas. Muito grave, tudo muito grave. Como disse, um conjunto de pontos de exclamação que surpreendem a cada dia, a cada nova evolução, e, aparentemente, nós vamos ter que lidar com essas surpresas durante um tempo maior, porque no início dessa semana a Polícia Federal solicitou e obteve do ministro Cristiano Zanin, que preside agora a primeira turma do Supremo e preside também esse inquérito sobre o comércio de sentenças judiciais, pediu e obteve 60 dias de prorrogação desse inquérito. Então, um inquérito que tem uma gravidade inquestionável. Estamos falando de comércio de sentenças num dos principais tribunais superiores de Brasília. Vamos ter aí mais 60 dias de investigação, portanto, vai ultrapassar o período do recesso do Judiciário, que começa agora, no mês que vem, e vamos lidar com este caso ainda no segundo semestre. Não se exclui a hipótese, Fabíola, de um novo pedido de prorrogação, porque você puxa um ponto de exclamação e surgem outros 10. Então, realmente é um caso muito intrincado, surpreendente e grave, gravíssimo. Tudo muito grave. O Aguirre precisa se despedir da gente. O Aguirre, essa operação, ela segue acontecendo ou já foi encerrada, essa operação de hoje?
Os 5 mandados de prisão já foram cumpridos. A Polícia Federal demorou um pouco mais para cumprir o mandado de prisão do fazendeiro, mas todos já foram presos. Alguns já estavam presos. O coronel Etevaldo Cassadini já estava preso desde janeiro do ano passado, por causa das investigações que tramitavam na época na Justiça de Mato Grosso, com a Polícia Civil de Mato Grosso. Então, outros mandados já foram cumpridos e os investigadores agora vão analisar os itens apreendidos. A gente teve a imagem de armas apreendidas com um dos integrantes dessa empresa. Eu até mandei aí para a turma da produção, não sei se a gente chegou já a exibir. Mostra um pouco qual é o tamanho do arsenal que o grupo tinha. Para a Polícia Federal, se tratava de um grupo perigosíssimo, Olha, extremamente armado, e que estava realmente pronto para realizar diversas execuções, a depender da encomenda da contratação que fosse feita. Agora, a Polícia Federal vai analisar os itens que foram apreendidos para descobrir se tem mais gente envolvida nesse esquema de assassinatos e de que forma isso se conecta com um esquema de compra de decisões em tribunais, o esquema de corrupção de juízes, desembargadores e assessores. gravíssimo. Aguirre, parabéns pelo trabalho, muito obrigada por estar aqui e até a próxima. Obrigado, gente. Bom trabalho. Se tiver novidades, eu grito aí. Boa. A gente segue aqui, quero a análise muito da Mônica Bergamo, as pessoas comentando aqui o nome, inclusive, desse grupo, né? O Comando 4, ou o Comando de Caça Comunistas, Caça Corruptos e Criminosos. Isso é um ataque à nossa democracia, né, Mônica? Fabiola, essa chaga da participação de agentes públicos, de agentes do Estado em crimes no Brasil, ela é uma chaga muito profunda e com a qual a gente tem que lidar e que o Brasil tem muitas dificuldades de combater, justamente por estarem envolvidos agentes do Estado em diversos crimes. Quer dizer, a gente teve uma ditadura militar no Brasil, nós fomos governados por muitas pessoas que eram criminosas, né? Que promoviam tortura, que apoiavam tortura, que permitiam tortura, agentes públicos que torturaram, cometeram o crime mais hediondo que existe e que nunca foram punidas. Nós tivemos o caso da Marielle, que tinha agentes públicos envolvidos. Nós temos milícias comandando uma parte importante do território do Rio de Janeiro. Isso está acontecendo em outros estados. Nós temos, ou seja, são diversos exemplos. Nós temos aqui em São Paulo integrantes do PCC sendo escoltados por policiais militares corruptos, né? A gente vê o envolvimento de um setor importante da PM com o crime em São Paulo. Então, são tantos os exemplos, e esse é mais um gritante, escandaloso, né, de como o Brasil está mergulhado nesse problema há muitas décadas. Isso vem piorando, se tornando cada vez mais evidente e mostra a grande dificuldade que a gente tem de combater, de realmente ir à raiz do problema e não permitir que algo assim aconteça. Por quê? Porque quando a gente vê agentes do Estado envolvidos com crimes da maior gravidade, isso mina a democracia. A democracia não é só votar, né? Democracia é achar que todas as pessoas estão protegidas pela lei, estão protegidas pelo Estado Democrático de Direito e que os seus agentes nos protegem e não nos atacam. Então, esse é um problema assim, de raiz muito profunda, me parece, Fabiola, e que explode volta e meia. Essa é mais uma explosão de algo que está arraigado no Brasil há muito tempo. Você sabe que essa semana está acontecendo aqui um seminário internacional, o maior que já aconteceu, falando sobre segurança pública, né? Está acontecendo ali no Hotel Renascença. E o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, curioso que no primeiro dia ele dizia que um dos grandes problemas é justamente a investigação das polícias no nosso país. Que isso deveria ser necessariamente algo focado na Polícia Federal e não apenas nas corregedorias, nas ouvidorias, para combater o crime praticado
por policiais. A gente tem episódios de investigação, como nesse caso, mas não são todos. E é o que você está falando, né, Mônica? Esse crime cometido pela polícia, ele acontece em várias esferas, né? A gente está falando aqui de algo gigante, tem a ver com ministros do Supremo, tem a ver com ministros do STJ, mas a gente tem a atuação de militares e policiais da reserva, da ativa, envolvidos em vários tipos de crime. Você concorda com isso, Josias? Quer dizer, deveria ser... como é que a polícia deveria ser investigada? Como é que esses crimes cometidos por agentes de segurança devem ser investigados e punidos? No Brasil, as polícias viraram parte do crime organizado. Evidentemente que não se pode generalizar, mas são eloquentes os exemplos. Há ex-PMs, no caso da execução da Marielle Franco, há ex-PMs, como a Mônica realçou há pouco, envolvidos no caso daquele sujeito que lavava dinheiro do crime organizado, do PCC em São Paulo, Gritzbach. PMs faziam a segurança dele e decidiram que em algum momento aquela segurança não deveria ser tão rigorosa, porque o sujeito já estava delatando os criminosos do PCC e foi executado à luz do dia. Temos esse caso de Mato Grosso agora, uma empresa com fachada legal, mas que atua como milícia, com participação de militares. Durante a presidência do Bolsonaro, houve uma potencialização de um fenômeno que é a invasão da política nos quartéis. Aconteceu nos quartéis das Forças Armadas e se exacerbou também nos quartéis das polícias militares nos estados. Já a política já tinha invadido os quartéis das PMs. Hoje nós temos no Congresso Nacional deputados delegados, deputados investigadores, deputados de Polícia Civil, delegados de Polícia Militar. Então, hoje tem uma bancada policial no Congresso Nacional. E é muito intrigante o fato de que a proposta de emenda constitucional que o governo Lula enviou para o Congresso agora, o ministro Ricardo Lewandowski da Justiça enviou, um dos corações, ou se não o coração da proposta, é a inclusão da Polícia Federal formalmente no sistema de combate ao crime organizado. Melhora o trabalho conjunto das polícias estaduais com a Polícia Federal e a Polícia Federal ganha um aval do Congresso, se essa medida for aprovada, para ajudar no combate ao crime organizado. E o que é que os parlamentares estão tramando? A primeira coisa que eles estão tramando, primeiro travaram a tramitação dessa proposta de emenda constitucional. Em segundo lugar, estão tramando esvaziar a participação da Polícia Federal nesse sistema de combate ao crime organizado. Porque não interessa às polícias estaduais que a Polícia Federal, quando entrou no caso da Marielle, elucidou o caso. Enquanto esteve sob a responsabilidade da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o caso empacou. Depois a gente descobriu por quê. Havia gente da Polícia Civil envolvida, ex-PMs envolvidos, havia conexão com o Congresso Nacional. Então, é preciso que o sistema de combate ao crime organizado se aperfeiçoe. A entrada da Polícia Federal melhoraria o sistema, mas ninguém quer melhorar, porque interessa às pessoas. Tivemos um probleminha. Ele está brincando de estátua com a gente hoje, ó, Mônica. Esse lusco-fusco que facilita a proliferação do crime organizado. Essa situação, né, Mônica? Você falava aí sobre o envolvimento. É preciso ter mais seriedade na investigação, dos pequenos aos maiores crimes cometidos por militares, né? Bom, a gente tem uma impunidade histórica no Brasil. Nenhum militar da ditadura foi punido. No caso do Carandiru, que é super emblemático, claro que são coisas totalmente diferentes, né? Os crimes da ditadura, os crimes do Carandiru e os crimes agora dessa organização, mas eles têm um ponto em comum, que é o envolvimento de agentes do Estado e, no caso que eu citei aqui, nos crimes cometidos por agentes da ditadura e pelos policiais do Carandiru, é uma impunidade absoluta, né? Foram julgados, foram condenados e acabou tudo anulado, não foram mais. O Bolsonaro perdoou eles, né? Indultou, perdoou, não lembro exatamente qual foi o termo jurídico, mas eles estão todos impunes até hoje.
Então, isso tem, quer dizer, é uma história que é a mesma história, no fundo, né, Fabiola? E a impunidade, eu acho que é o ponto zero, porque são tantos crimes cometidos que ficam impunes que isso encoraja as pessoas a cometerem esses crimes. Aí, volta e meia, tem um PM expulso, outro PM expulso, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um inquérito aqui, prisão de um grupo ali, mas não há... A gente não consegue, no Brasil, eu não sou especialista em segurança, né? Está tendo até um fórum, um seminário para especialistas falarem sobre isso, mas não se consegue verdadeiramente fazer frente a essa chaga. A gente está até aguardando aí a confirmação de alguns nomes que poderiam estar nessa lista de autoridades, alvo dessa empresa criada por militares para espionar e matar autoridades, né? E a qualquer momento a gente traz mais informações a respeito desse caso, dessa operação de hoje, extremamente grave, que é manchete em todos os lugares, inclusive aqui no UOL.